E aí galera, beleza? Tranquilo? Como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo, todo mundo em paz, todo mundo com saúde? Espero que estejam todos bem, certo? Bom, a aula da semana será sobre bactérias, certo? Tá aí a foto dos vírus, só para ficar na temática, certo? Mas o assunto da semana são as bactérias, certo? Então não é nada de novo para vocês. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar de bactérias, né? Inclusive, as bactérias estão presentes no nosso corpo. Em todo lugar existem bactérias. E muitas bactérias, até porque elas são muito pequenas, né? Elas são minúsculas, certo? E elas ajudam muito a gente, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre elas, certo? Beleza. Então as bactérias, elas nem sempre são patogênicas, ou seja, nem sempre elas vão causar doenças, prejuízos. Existem bactérias que são inofensíveis, certo? Vamos entender quais são essas bactérias. Beleza? Então, três perguntinhas que vai nortear aí a nossa apresentação. Qual a diferença entre uma bactéria e uma célula humana? A gente pode comparar porque são duas estruturas muito pequenas, né? Nós não conseguimos enxergar uma bactéria a olho nu, certo? Então, será que as bactérias têm alguma importância, né, para o ambiente? Será que elas têm alguma importância? E que doenças podem ser causadas por alguns tipos de bactérias? São essas três perguntas que vão nortear a nossa apresentação, nossa aula, tá bom? Beleza? Vamos lá. Então, as bactérias são organismos unicelulares procariotos. Uni, da ideia de quê? Né? Beleza. Unicelulares, únicas células. E por que procariotas? Existem seres procariontes e seres eucariontes. As plantas, por exemplo, são seres eucariontes e os animais também, certo? Então, por que eles são procariontes? O material genético das bactérias não está separado do citoplasma por uma membrana. Não existe uma membrana separando o material genético do citoplasma, tá certo? Como, por exemplo, nos animais e nas plantas. Os animais e plantas têm uma membrana, certo? Que separa o material do citoplasma, tá certo? E do o material genético, né? Que é o núcleo, né? A gente falou da célula animal tem um núcleo envolvido por uma membrana que é a carioteca. Beleza. Então a bactéria ela tem essa estrutura aí, ó, certo? Nós temos aqui no centro está o material genético, certo? Que é o DNA da célula ou da bactéria, certo? Nós temos uma parede celular envolvendo, certo? E aqui está o citoplasma. Observe que diferente, por exemplo, diferente da célula humana, né? Vocês lembram que na célula humana, o que era que existia aqui? Na célula humana existia aqui, ó. Existia. Na célula humana tinha uma membrana envolvendo aqui, né? Formava um núcleo, certo? Aqui não. Aqui não tem. Certo? Isso aqui na célula humana existia. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, o citoplasma ele se mistura com o material genético, certo? Então tem aqui a membrana plasmática, tem aqui o flagelo, certo? Essa é a estrutura de uma bactéria, bem simples, certo? Muito bom. Então vamos ver aqui como essas bactérias podem ser, né? Elas podem ser classificadas de acordo com a sua forma, de acordo com o seu formato e também com o modo de vida. Elas podem apresentar sozinhas, isoladas ou formando colônias. Aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de um tipo que está isolada, certo? E aqui eu tenho um exemplo onde elas se agrupam, né, formando colônias, tá certo? Então aqui essas bactérias com esse formato arredondado são chamadas de coco, certo? Então, se ela está sozinha, coco. Se ela está em duas, diplococo. E se ela existe em vários, formando cachos, estafilococos. Tá certo? Nós podemos ter também elas agrupadas em fileiras, certo? Quando elas estão agrupadas em fileiras, e aí elas vão formar o streptococcus, tá certo? Podem também ter o formato aqui de bacilo, tá certo? Ou ela pode formar também cubo, né?
caso aqui, ó, ela está formando cubo, tá certo? São a sarcina, beleza? Muito bom. Agora vamos falar da nutrição e respiração das bactérias. Como será que essas danadas se nutrem, certo? Então, a maioria das bactérias são heterotróficas, mas existem as autotróficas. Quem são as autotróficas? As cianobactérias. Vamos só relembrar bem rapidinho a diferença entre heterótrofos e autótrofos da primeira aula, né? Os autótrofos, eles conseguem produzir seu próprio alimento, sintetizam seu alimento. Heterótrofos não. As bactérias, elas podem ser esses dois grupos, tá certo? As cianobactérias, elas se comportam como se fossem plantas. Certo? Aqui uma foto, né, de uma cianobactéria, parece uma plantinha, certo? Existem as bactérias aeróbicas e existem as bactérias anaeróbicas. Qual a diferença? Aeróbicas, elas utilizam o oxigênio para conseguir energia, tá certo? Elas utilizam o oxigênio do ar para conseguir energia. Já as anaeróbicas não utilizam o oxigênio, elas fazem o que? A fermentação, certo? Ou seja, elas não dependem do oxigênio, as anaeróbicas. A aeróbica depende. Já fizeram a atividade física? Né? Atividade física, a gente faz lá o exercício aeróbico, é aquele exercício que a gente se movimenta muito, a gente está utilizando o oxigênio, é muito oxigênio, por isso, tá beleza? Temos aqui as cianobactérias que são autotróficas, né? Produzem, realizam a fotossíntese, beleza? Muito bom. Como será que elas se reproduzem? Como será que as bactérias se reproduzem? Certo? A reprodução delas, na maioria das vezes, é assexuada. O que é isso? Assexuada. Assexuada é um tipo de reprodução em que um ser ele origina dois. Como é que acontece isso? Vamos ver aqui esse processo. Então, eu tenho aqui uma bactéria, certo? Aí, aqui dentro, né, o seu material genético ele é duplicado, há uma duplicação do DNA, certo? O que vai acontecer depois dessa duplicação? Ele começa a se dividir, né? Ó, começa a se dividir, certo? Depois ocorre a divisão e depois da divisão do citoplasma, o que a gente vai ter? Você vai ter exatamente duas novas bactérias, né? E elas se reproduzem muito rápido, certo? Olha esse esquema aqui, ó. Esse esqueminha aqui está mostrando como está acontecendo. Olha como é rápido a reprodução. Elas estão fazendo esse processo aqui, certo? Está acontecendo esse processo aí, muito rápido, certo? Então, em condições ideais, as bactérias elas podem se dividir de maneira muito rápida, certo? Beleza. Será que as bactérias elas têm alguma relação com o equilíbrio da natureza? Será que tem? Então, olha só. Aqui eu tenho plantas e animais mortos, certo? Plantas e animais mortos. Aqui, plantas e animais mortos. O que é isso aqui, hein? É o quê? Aí, olha só, aqui eu tenho os decompositores, né, que são as bactérias e os fungos, né? Os decompositores, eles vão atuar nas plantas e nos animais mortos. Eles começam a transformar, né? Quando um animal morre, ele não desaparece. Uma planta não desaparece. Ele vai ser o que? Decomposto, tá certo? Então é isso que está acontecendo. O que é que vai acontecer? Ó, os decompositores, as bactérias e os fungos, vão transformar a matéria orgânica, né? Tanto das plantas quanto dos animais mortos. Transforma em quê? Transforma em substâncias minerais, como água, gás carbônico e sais minerais. E o que vai acontecer nesse processo? Ó, essas substâncias aqui, elas vão ser utilizadas pelas plantas, não é isso? Ó, o gás carbônico, a água e sais minerais são absorvidos, né, pelas plantas e são usados em quê? No processo de produção de açúcares, ou seja, do seu próprio alimento, né? Ela vai utilizar também aqui a luz do sol para realizar a fotossíntese, beleza? Então as bactérias têm uma importância muito grande no equilíbrio da natureza. Sem as bactérias, o que ia acontecer? Se não houvesse bactérias, ia aumentar muito isso aqui, ó, a quantidade de animais e plantas que estariam na natureza mortos, tá certo? Beleza, essas bactérias elas
são chamadas de sapróbias, né? Absorvem organismos mortos. As bactérias, elas também podem se associar com outros organismos, certo? Então, por exemplo, essas associações recebem nomes. Pode ter o comensalismo, certo? Pode ter o comensalismo, certo? Nesse caso, o que está acontecendo? Um organismo ele vai se beneficiar sem causar prejuízo ao outro, certo? Por exemplo, as bactérias que vivem na nossa pele, né? A nossa pele está cheia de bactérias, certo? E elas não estão causando prejuízo. Isso é uma relação de comensalismo, tá bom? O que é que vai acontecer também aqui? E mostrando, né? Nossa pele, isso aqui é uma foto ampliada da nossa pele. A representação na verdade, certo? E aqui as bactérias, elas estão aqui, ó, sem fazer mal nenhum a gente, nesse caso, certo? Existe o parasitismo, nesse caso não é uma associação com benefício, né? Parasita, certo? Um está se beneficiando, o outro está tendo prejuízo. São o caso das bactérias patogênicas, né? As bactérias patogênicas, elas vão causar o quê? Causam prejuízo. Isso? E o mutualismo, o que vai acontecer? No mutualismo acontece uma troca, ambos se beneficiam, tá certo? Isso acontece, por exemplo, com as bactérias que vivem no nosso organismo, certo? No nosso estômago, os lactobacilos, já ouviram falar disso, né? Todos nós, elas se beneficiam com o alimento e nós nos beneficiamos, certo? Com o bom funcionamento do nosso organismo, certo? Beleza? Valeu! Foi isso, era isso que eu queria mostrar para vocês.